Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2. Fanatismos e ensinos enganosos. Capítulo 1. Advertências contra ensinos sensacionais e religião emocional. O perigo de ideias especulativas. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isso sempre diante do povo e levá-los a antecipar um tempo de angústia. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Isto, porém, não é verdade presente a levar às igrejas. Será o resultado de recusar a verdade apresentada. Os ministros não devem supor que têm algumas maravilhosas ideias avançadas e, a menos que todos as recebam, serão sacudidos fora e surgirá um povo para ir avante e acima à vitória. O objetivo de Satanás cumpre-se tão certamente quando homens vão na dianteira de Cristo e fazem obra que ele nunca desconfiou, como quando permanecem no estado laodiceano, morno, julgando-se rico e enriquecido de bens, sem nada necessitar. Ambas as classes são igualmente pedras de tropeço. Algumas pessoas zelosas que visam e põem toda a energia em busca de originalidade têm cometido sério erro em procurar arranjar algo de sensacional, maravilhoso, fascinante aos olhos do povo, alguma coisa que pensam que os outros não compreendem. Muitas vezes, porém, eles próprios não sabem de que falam. Especulam com a palavra de Deus, adiantando ideias que não oferecem o mínimo de proveito a eles próprios ou às igrejas. Podem, no momento, despertar a imaginação. Há, no entanto, uma reação e essas mesmas ideias tornam-se obstáculo. A fé é confundida com a fantasia, e seus pontos de vista podem inclinar a mente na direção errada. Sejam as claras e simples declarações da palavra de Deus alimento para o espírito. Esta especulação sobre ideias que não se acham claramente apresentadas aí é coisa perigosa. O perigo que ameaça nossas igrejas é que coisas novas e estranhas serão introduzidas, coisas que confundem a mente do povo e não lhes dão forças no próprio tempo em que eles mais delas necessitam nas coisas espirituais. É necessário, claro, discernimento para que coisas novas e estranhas não venham a ser colocadas ao lado da verdade como parte do peso da mensagem a ser dada neste tempo. As mesmas mensagens que temos estado a anunciar ao mundo devem ser salientadas. A sedução das teorias novas. Todos os aspectos de fanatismo e teorias errôneas que pretendem ser a verdade serão introduzidos entre o povo remanescente de Deus. Estas coisas encherão mentes de sentimentos errôneos que não têm parte com a verdade para este tempo. Qualquer homem que suponha que na energia das resoluções planejadas por ele próprio, em sua força intelectual unida com ciência ou pseudo-conhecimento, ele pode iniciar uma obra que haja de conquistar o mundo, encontrar-se-á jazer entre as ruínas de suas próprias especulações e compreenderá plenamente por que ali se encontra. Segundo a luz que me foi dada pelo Senhor, erguer-se-ão homens falando coisas perversas, sim. Ele já tem estado a trabalhar e falando coisas que Deus nunca revelou, pondo verdade sagrada no mesmo nível de coisas comuns. Os assuntos se têm constituído e continuarão a constituir-se de presunçosos enganos de homens, não da verdade. As invenções da mente humana criarão testes que não são testes absolutamente, para que quando o teste verdadeiro for salientado, seja considerado em termo de igualdade com aqueles de feitura humana que não têm sido de nenhum valor. Podemos esperar que tudo será introduzido e misturado com a sã doutrina, mas mediante claro discernimento espiritual pela unção celeste, podemos distinguir o sagrado do profano que está sendo introduzido para confundir a fé e o são juízo e desmerecer a grande e grandiosa verdade probante para estes dias. Nunca houve um tempo em que a verdade sofresse mais por ser desvirtuada, amesquinhada, desmerecida mediante as perversas disputas dos homens do que nestes últimos dias.
Os homens se introduziram com sua massa heterogênea de heresias que eles apresentam como oráculos ao povo. O povo é seduzido com algumas coisas novas e estranhas, e não são sábios na experiência para discernir o caráter das ideias que os homens arquitetem como sendo alguma coisa. O chamá-las, porém, coisa de grande consequência e ligá-las aos oráculos de Deus não as torna verdade. Oh, como isto reprova a baixa norma de piedade nas igrejas! Os homens que querem apresentar alguma coisa original fazem surgir como por encanto coisas novas e estranhas, e sem consideração avançam nessas instáveis teorias que foram entretecidas como teoria preciosa e apresentam-na como questão de vida e morte. A necessidade de claro discernimento. Ao aproximar-nos do tempo em que os principados, potestades e exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais serão levados à luta contra a verdade, quando o poder enganador de Satanás será tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos, cumpre-nos ter o discernimento aguçado pela iluminação divina, para que possamos conhecer o Espírito que é de Deus, para não sermos ignorantes dos ardis de Satanás. O esforço humano precisa aliar-se ao poder divino, a fim de sermos capazes de realizar a obra finalizadora para este tempo. Cristo se serve do vento como um símbolo do Espírito de Deus. Como o vento assopra onde quer e não podemos dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim é com o Espírito de Deus. Não sabemos por meio de quem se manifestará. Não falo, porém, minhas próprias palavras, quando digo que o Espírito de Deus porá de lado aqueles que tiverem seu tempo de prova e oportunidade, mas que não distinguiram a voz de Deus ou não apreciaram as operações do seu Espírito. Então milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Amós capítulo 9, verso 13. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Fanatismo a aparecer em nosso meio. Aparecerá fanatismo em nosso próprio meio. Sobrevirão enganos e de tal natureza que, se possível fora, desencaminhariam os próprios eleitos. Caso estivessem visíveis marcadas incoerências e declarações falsas nessas manifestações, as palavras dos lábios do grande mestre não seriam necessárias. É por causa dos muitos e variados perigos que haviam de surgir que é dada essa advertência. A razão por que ergo o sinal de perigo é que, mediante a iluminação do Espírito de Deus, posso ver aquilo que meus irmãos não discernem. Talvez não me seja positiva a necessidade de indicar todos esses aspectos particulares do engano contra os quais eles se precisam guardar. É-me suficiente dizer-vos: estai alerta, e como sentinelas fiéis guardai o rebanho de Deus e aceitar indiscriminadamente tudo quanto professa ser-lhes comunicado da parte do Senhor. Se trabalharmos para criar excitação do sentimento, teremos tudo quanto queremos, e mais do que possivelmente podemos saber como manejar. Calma e claramente prega a palavra. Importa não considerar nossa obra criar excitação. Unicamente o Espírito de Deus pode criar um entusiasmo são. Deixai que Deus opere e ande o instrumento humano silenciosamente diante dele, vigiando, esperando, orando, olhando a Jesus a todo momento e conduzido e controlado pelo precioso Espírito que é luz e vida. O fim está próximo. Os filhos da luz devem trabalhar com diligente e perseverante zelo para induzir outros a se prepararem para o grande acontecimento por vir, para que eles possam resistir ao inimigo por haverem dado lugar à operação do Espírito Santo no coração. Coisas novas e estranhas hão de surgir continuamente para levar o povo de Deus à falsa agitação, reavivamentos religiosos e curiosas manifestações. Conservem-se eles avançando, com os olhos fixos unicamente na luz e vida do mundo.
Sabei que tudo quanto é chamado luz e verdade na palavra de Deus é vida e verdade, uma emanação da sabedoria divina, não uma imitação das artes sutis de Satanás. A luz da sabedoria de Deus será para toda a alma fiel, firme e contrita, como lâmpada para seus pés. Não seja o juízo dominado pelo sentimento. Há muito erro misturado com coisa verdadeira, e pessoas de temperamento agitado agem baseadas nisso. Assim, o fanatismo tomará o lugar dos esforços bem regulados, bem disciplinados, ordenados pelo céu para levar avante a obra à sua conclusão. Há risco de que não só mentes impulsivas sejam levadas ao fanatismo, mas de que pessoas astutas se aproveitem dessa disposição para promover seus próprios desígnios egoístas. Tenho uma advertência a dar a nossos irmãos para que sigam seu líder e não corram adiante de Cristo. Não haja obra de acaso nestes tempos. Acautelai-vos de fazer vigorosas declarações que levem mentes menos equilibradas a pensar que têm maravilhosa iluminação de Deus. Aquele que leva a mensagem ao povo da parte de Deus precisa exercer perfeito domínio. Deve ter sempre em mente que a senda da presunção se acha bem ao lado do trilho da fé. Permita-se uma vez ao impulso e à emoção assumirem o domínio sobre o juízo calmo e talvez haja em conjunto demasiada rapidez, mesmo em palmilhar um caminho reto. O que viaja rápido demais verificará ser isso perigoso em mais de um sentido. Talvez não tarde em enveredar por um atalho que o afastará do caminho reto para a vereda errada. Nenhuma vez se deve permitir que o sentimento assuma o domínio do juízo. Há risco de excesso naquilo que é legal, e o que o não é conduzirá certamente a veredas falsas. Caso não haja obra cuidadosa, diligente, sensata, sólida como uma rocha no desenvolvimento de toda ideia e princípio, e em toda apresentação feita, almas serão arruinadas. Obediência ou emoção e entusiasmo. Há perigo de aqueles que se acham em nossas fileiras cometerem um erro quanto ao recebimento do Espírito Santo. Muitos julgam ser uma emoção ou um êxtase dos sentimentos, um sinal da presença do Espírito Santo. Há perigo de que sentimentos justos não sejam compreendidos e que as palavras de Cristo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Mateus 28:20, percam sua significação. Há risco de que expedientes originais e imaginações supersticiosas tomem o lugar das Escrituras. Dizei a nosso povo: não sejais ansiosos de introduzir alguma coisa não revelada na palavra. Conservai-vos achegados a Cristo. Lembremo-nos de que a palavra que Cristo ordenou que pregássemos a todas as nações, tribos, línguas e povos é confirmada pelo Espírito Santo. Este é o plano divino de trabalho. Cristo é o forte poder que confirma a palavra, levando homens e mulheres mediante conversão à verdade a uma fé compreensiva, tornando-os voluntários para fazer tudo quanto ele lhes tem ordenado. O instrumento humano, o instrumento visível, deve pregar a palavra e o Senhor Jesus. O invisível agente por meio de seu Espírito Santo deve tornar a palavra eficaz e poderosa. Um chamado a sermões antiga. Nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras igrejas, e simplicidade e humildade são quase desconhecidas. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para o trabalho. Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Não se vê em arrependimento e confissões de pecados. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo, sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado. Não há contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha, Cristo Jesus. O Antigo e o Novo. Testamentos mostram-nos o único meio por que esta obra deve ser feita.
Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era a mensagem que João Batista fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, verso 5. E aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte que os homens se arrependessem. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a antiga doutrina evangélica: tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos sermões à moda antiga, costumes à antiga, pais e mães em Israel à antiga. É preciso trabalhar pelo pecador perseverantemente, zelosa e sabiamente, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Frio formalismo ou fanatismo. Formalidade, sabedoria mundana, certa esperteza e métodos mundanos. Parecerão a muitos o próprio poder de Deus, mas quando aceitos ficam como obstáculo impedindo a luz de Deus em advertências, reprovação e conselho de atingir o mundo. Ele, Satanás, está trabalhando com todo o seu poder insinuante e enganador para desviar os homens da mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada com forte poder. Se Satanás vê que Deus está abençoando seu povo e preparando-os para discernir-lhe os enganos, trabalha com sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e frio formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. Agora é nosso tempo de vigiar incessantemente. Vigiai, barrai o caminho ao mínimo passo de avanço que Satanás possa fazer entre vós. Há perigo contra o qual estará cautelados à direita e à esquerda. Haverá pessoas inexperientes, recém-conversas, que necessitam ser fortalecidas e terem diante de si um exemplo correto. Alguns não farão uso devido da doutrina da justificação pela fé. Apresentá-la-ão de maneira unilateral. Outros lançarão mão de ideias que não foram devidamente apresentadas e passam completamente sobre o limite, passando de todo por alto as obras. Ora, a fé genuína sempre opera por amor. Quando olhais ao Calvário, não é para aquietar vossa alma na falta de cumprimento do dever, nem para vos acalmar para dormir, mas para criar fé em Jesus, fé que opere purificando a alma do lodo do egoísmo. Quando lançamos mão de Cristo pela fé, nossa obra apenas começou. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que precisam ser vencidos por combate vigoroso. Requer-se de toda a alma que combata o combate da fé. Se alguém é seguidor de Cristo, não pode ser astuto no negócio. Não pode ser duro de coração, falto de compaixão. Não pode ser vulgar na linguagem. Não pode ser cheio de arrogância e presunção. Não pode ser despótico, nem usar palavras ásperas e censurar e condenar. O trabalho de amor brota da operação da fé. A religião bíblica significa constante trabalho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Operai vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Devemos ser zelosos de boas obras, cuidadosos de manter boas obras. E a testemunha fiel diz: eu sei as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Se bem que seja verdade que nossas atarefadas atividades não nos asseguram em si mesmas a salvação, também é verdade que a fé que nos liga a Cristo estimula a alma à atividade. Os que não têm tempo para dar atenção à sua própria alma, a se examinarem diariamente, se estão no amor de Deus e colocarem-se no conduto da luz, terão tempo para dar as sugestões de Satanás e a execução de seus planos. Satanás insinuar-se-á mediante pequenas cunhas, que se ampliam à medida que abrem caminho. As especiosas maquinações dele serão introduzidas na obra especial de Deus nestes dias. Falsas ideias das bênçãos de Deus. Muitos andam interrogativos e perturbados. Isto é porque não têm fé em Deus.
Para alguns, os cultos não significam mais que um tempo agradável. Quando seus sentimentos são despertados, pensam que estão grandemente abençoados. Alguns não acham que são abençoados a menos que sejam agitados e exaltados. A intoxicação do excitamento é o objetivo que buscam. E se o não obtêm, julgam tudo estar errado com eles, ou que algum outro o está. O povo não deve ser educado a pensar que a religião emocional, tocando as raias do fanatismo, é a única religião pura. Sob a influência de tal religião, espera-se que o ministro empregue toda a sua energia nervosa no pregar o evangelho. Precisa derramar com abundância a poderosa corrente d'água da vida. Precisa trazer goles estimulantes que sejam aceitáveis ao apetite humano. Alguns há que, a não ser que suas emoções enfraquecidas sejam estimuladas, pensam que podem estar descuidosos e desatentos. Tudo é quieto, calmo, despretensioso. O inimigo prepara-se para enganar o mundo inteiro por meio de seu poder de operar milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar Jesus Cristo. Todo aquele que ensina a verdade para este tempo deve pregar a palavra. Os que se apegam à palavra não abrirão as portas para Satanás, fazendo imprudentes declarações com referência a profetizar ou a sonhos e visões. Em maior ou menor grau se tem introduzido aqui e ali manifestações falsas desde 1844, depois do tempo em que aguardávamos a segunda vinda de Cristo. Tê-las-emos mais e mais, e como sentinelas fiéis, precisamos estar em guarda. Chegam-me cartas de muitas pessoas acerca de visões que têm tido e acham seu dever relatar. Oxalá o Senhor ajude seus servos a serem cautelosos. Quando o Senhor tem um genuíno veículo de luz, há sempre abundância de outros falsos. Satanás entrará certamente por qualquer porta que lhe seja aberta. Dará mensagens de verdade misturando com ela ideias dele próprio, preparadas para desencaminhar almas, atrair a mente a seres humanos e ao que dizem, impelindo-a de apegar-se firme a um assim diz o Senhor. Nos tratos de Deus com seu povo, tudo é quieto. Com aqueles que nele confiam, tudo é calmo, despretensioso. Haverá simples, verdadeiros, sinceros crentes na Bíblia, e haverá praticantes da palavra, bem como ouvintes. Haverá sadio, sincero e sensato esperar em Deus. O exemplo de Cristo. Não tema ninguém ir a extremos enquanto é um atento estudioso da palavra, humilhando a alma a cada passo. Cristo nele deve habitar pela fé. Ele, seu exemplo, era sereno. Andava em humildade, possuía verdadeira dignidade, tinha paciência. Caso nós individualmente possuamos esses traços de caráter, que aceitam a justificação pela fé, não haverá extremistas. O exemplo de Cristo se acha diante de nós. Guardar sempre a lei e o evangelho intimamente ligados. Eles não podem ser separados. Sejam cultivados a calma e o domínio de si mesmo e perseverantemente conservados, pois esse era o caráter de Cristo. Ouvimos as veementes expressões de falsos pregadores, que manifestam ousadas pretensões, que falam alto e longamente dizendo: sou santo, sou puro, quando não possuem a mínima base para a sua fé. Não ouvimos ruidosos protestos de fé, nem vemos tremendas contorções e exercícios do corpo no autor de toda a verdade. Lembrai-vos de que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se Cristo habita em nosso coração pela fé, contemplando sua maneira de viver, procuraremos ser como Jesus, puros, pacíficos e incontaminados. Revelaremos a Cristo em nosso caráter. Não só receberemos e absorveremos luz, mas difundi-la-emos também. Teremos mais clara e distinta visão do que Jesus é para nós. A simetria, a amabilidade e benevolência que se encontravam na vida de Jesus Cristo transparecerão em nossa vida. Desejo de mudar a ordem presente. Em vez de viver na expectação de algum período especial de despertamento, devemos sabiamente aproveitar a oportunidade presente, fazendo aquilo que deve ser feito a fim de que as almas sejam salvas.
em lugar de consumir as faculdades de nossa mente em especulações quanto aos tempos e às estações que o Senhor estabeleceu pelo seu próprio poder e ocultou aos homens, devemos submeter-nos ao controle do Espírito Santo para cumprir os deveres presentes, dar o pão da vida, não adulterado com opiniões humanas, almas a perecer por falta de verdade. Encontramo-nos em constante perigo de colocar-nos acima da simplicidade do Evangelho. Há intenso desejo da parte de muitos de causar sensação ao mundo com alguma coisa original que exalte o povo a um estado de êxtase espiritual e mude a presente ordem de conhecimento pessoal. Há certamente grande necessidade de uma mudança na presente ordem de experiência, pois a santidade da verdade presente não é apreciada como devia ser. Mas a mudança de que necessitamos é uma mudança de coração, e só pode ser obtida buscando individualmente a Deus em procura de sua bênção, pleiteando com Ele por seu poder, orando fervorosamente para que sua graça venha sobre nós e para que nosso caráter seja transformado. Esta é a mudança de que necessitamos hoje, e para cuja realização devemos exercer perseverante energia e manifestar sincera resolução. Nenhuma singularidade ou excentricidade. Não haja singularidades nem excentricidades de movimento da parte daqueles que falam a palavra da verdade, pois tais coisas enfraquecerão a impressão que deve ser produzida pela palavra. Cumpre guardar-nos, pois Satanás está determinado, se possível, a entremear com os cultos sua má influência. Não haja exibição teatral, pois isto não ajuda a fortalecer na palavra de Deus. Antes distrairá a atenção para o instrumento humano. A palavra de Deus não deve ser contaminada por enganos. Entre os clamores que causam perplexidade, eis que Cristo está aqui, eis que Cristo está ali. Será apresentado um testemunho especial, uma especial mensagem de verdade apropriada para este tempo, a qual deve ser recebida, crida e posta em prática. É a verdade, não ideias fantasiosas, que têm eficácia. A verdade eterna da palavra sobressairá livre de toda forma de erros sedutores e interpretações espiritualistas, livre de todos os quadros atrativos, fascinantes. À atenção do povo de Deus serão insistentemente apresentadas falsidades, mas a verdade deve permanecer revestida de seus belos e puros vestidos. A palavra preciosa em sua influência santa e própria para elevar não deve ser degradada ao nível dos assuntos comuns, ordinários. Deve permanecer sempre incontaminada pelos enganos com que Satanás procura enganar, se possível, os próprios eleitos. Proceda o povo de Deus de tal maneira que o mundo veja que os adventistas do sétimo dia são um povo inteligente, pensante, cuja fé se acha baseada em fundamento firme e não em confusão. O povo tem fome do pão da vida. Não lhe ofereçais uma pedra.